Olá, prezados irmãos, é com imensa alegria que estamos aqui hoje com um sentimento de profunda gratidão. Primeiramente a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre maior, e toda a espiritualidade boa e amiga que aqui também se encontra neste momento, reunidos em pensamento para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciarmos nosso estudo, começaremos com a página inicial e o título é Auxiliar e Servir, por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Está lá no Reformador e começa assim: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Irmão, quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos hajam ferido o coração, quando o desespero vos ameace à vista das provações que se vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam junto de nós, em meio dos espinheiros que nos marginam a estrada, nos que foram relegados à solidão, sem voz de amigo que os reconforte, nos que tateiam a pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atenue a cegueira, nos que perderam o lume da razão e despencaram na vala da loucura, nos que foram arrojados à orfandade, quando a existência na terra se lhe esboça em começo, naqueles que estão terminando a romagem no mundo, atirados à ventania, nos que desistiram do refúgio da fé e se encaminham desorientados para as trevas do suicídio, nos que se largaram à delinquência, comprando arrependimento e lágrimas na segregação, em que expiaram as próprias faltas, nos que choram escravizados à penúria, a definharem de inanimação. Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus, que a todos nos reúne em bênção de amor, de vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que, por mais necessitados ou sofredores que estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo pela felicidade de auxiliar e pedir o dom de servir. Então agora nós vamos à prece inicial. Então vamos pensar no nosso Mestre Jesus e vamos dizer assim: Mestre amigo de todas as horas, estamos aqui reunidos em pensamento em teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender a vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Tu que nos ensinou que onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, lá tu também estarias. Te pedimos que abençoe este momento, este espaço virtual, e que o amor seja o nosso mais profundo e puro sentimento, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, agora nós vamos começar realmente a falar sobre o tema de hoje. Hoje nós trabalharemos o quê? O tema, o mandamento maior, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, mais especificamente entre os itens 1 e 4. Esse tema ele é de grande importância, pois nós temos como objetivo maior, ao estudarmos esse tema, identificar o mandamento maior da lei de Deus e, acima de tudo, mais do que isso, interpretá-lo à luz da doutrina espírita, esclarecendo em que de fato consiste essa expressão amar o próximo como a si mesmo, pois representa, se assim podemos dizer, a síntese de todos os ensinamentos de Jesus. Então, se pararmos para analisarmos friamente, ainda hoje, Jesus
é uma personalidade que não é muito conhecida de todos nós. É verdade que até temos o conhecimento parcial dos seus ensinamentos, mas não conseguimos vivenciá-los, né? Até tentamos viver um pouco do que Jesus nos ensinou, através das suas lições, dos seus exemplos, né? Mediante a todas as dificuldades naturais que nos aparecem no nosso dia a dia. Mas será que nós conseguimos realmente vivenciar os ensinamentos de Jesus? É importante ressaltar também que sempre que podia, Jesus procurava mostrar para todos nós a importância de Deus. Mas nós nem sempre tivemos muita facilidade de compreender Deus, ao ponto de nós afirmarmos que Deus e Jesus era a mesma pessoa. E Jesus veio nos esclarecer, né? Hoje nós sabemos que Deus é o Pai, Jesus é o Filho e nosso irmão, porque nós também somos filhos de Deus. Porém, reconhecemos em Jesus um irmão que está muito mais adiantado que nós. Então, de posse disso, vamos começar a ler o item 1, né, para nós não perdermos a essência das palavras que estão no Evangelho. Vamos fazer a leitura do item 1, que está lá em Mateus. E fala assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso vai estar lá em Mateus, no capítulo 12, do versículo 34 ao versículo 40. É exatamente essa passagem que se encontra lá no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que foi escrita por Mateus. Porém, para uma melhor compreensão do nosso estudo de hoje, o nosso tema, nós vamos usar a passagem de Lucas, que é semelhante à passagem de Mateus. Porque na passagem de Lucas, mesmo trabalhando no sentido, né, no mesmo contexto de Mateus, é a que está inserida na parábola do bom samaritano. E o que tem a ver isso com a parábola do bom samaritano, com esse capítulo? É através dessa parábola que nós podemos reconhecer e chegarmos à conclusão de quem é o nosso próximo e como eu vou amá-lo, né? Então, acho que todo mundo já ouviu a parábola do bom samaritano, né? Todo mundo conhece, não é isso? E vamos dar prosseguimento. Então, essa mesma passagem, como eu já disse, que está lá em Mateus, e também é comentada pelo evangelista Lucas, ela vai modificar um pouquinho o texto, mas vai manter a essência da passagem. E ela diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? A diferença está aí, né? Jesus responde a pergunta do doutor da lei com uma outra pergunta, né? Então, o doutor da lei pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí vem lá, Jesus, e ele disse, né? Jesus disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse: quem? O doutor da lei: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Exatamente isso que vai estar lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 29. É importante lembrar que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus,
eles vão estar pautados fundamentalmente, basicamente, em dois conceitos: amor a Deus e amor ao próximo. Através de um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, Jesus ele nos mostrou que amar a Deus é ser caridoso e ser caridoso com o próximo é a condição imposta para nós alcançarmos a salvação, foi o que ele perguntou. Então, sob essa crença, assentou-se todo o princípio da igualdade dos homens perante a Deus e a fraternidade universal. É importante ainda que frisamos que nesses dois mandamentos está resumida toda a lei divina. Ele sintetiza basicamente os 10 mandamentos, recebido por Moisés lá no Velho Testamento. Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas, confia na vida, confia nos homens, confia em si, visto que tudo e todos são criação de quem? Deus, é essa inteligência suprema, que elaborou leis justas, sábias, misericordiosas, que vai reger toda a sua obra. É reconhecer que Deus é o Pai, criador de tudo, criador de todos os seres e de todas as coisas que existem no universo. Que devemos aceitá-lo em espírito, porque nós somos espíritos e verdade, e não simplesmente por manifestações de cultos externos. Não é isso? Então, amar o próximo como a si mesmo define o quê? As regras das relações humanas, as regras de conduta, cuja o fundamento maior é exatamente a lei do amor. Então vamos agora, a partir de agora, vamos tentar então entender essa passagem de Lucas passo a passo. Vamos tentar destrinchar essa passagem. E ela começa assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, está lá em Lucas, lá no capítulo 10, no versículo 25 especificamente. E ele fala, e aí, nós vamos começar a trabalhar. Então, esse doutor da lei, ele vai se apresentar no primeiro momento para Jesus como se estivesse cheio de dúvidas. Mas, na realidade, dúvida ele não tinha nenhuma. O que tinha ali era um conhecedor das leis, procurando o quê? Procurando testar Jesus. Vale lembrar que Jesus passou por diversos momentos como esse, sendo assediado por essas forças contrárias à sua mensagem. Sobretudo, porque os seus ensinamentos, eles não só renovavam, como ampliavam e exemplificavam os ensinamentos das leis, das leis que já existiam. Não é isso? Jesus ele não criou as leis, ele veio, como ele mesmo disse, ele veio cumprir, ele veio exemplificar essas leis. Porém, mesmo sabendo que seria testado, Jesus vai manter o diálogo com esse religioso e vai aproveitar essa oportunidade para quê? Para tentar esclarecê-lo, para tentar mostrar o verdadeiro objetivo dessa lei. Então, quando o doutor da lei pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Podemos entender isso como sendo a mesma coisa se ele tivesse perguntado: qual é o maior mandamento? E tem relevância nós pensarmos nesse contexto. Mas também, o que vai acontecer? Ele vai revelar a intenção, nessa pergunta, de encontrar alguma contradição entre a lei de Moisés e os ensinamentos de Jesus. Isso é muito importante. O objetivo principal dele disso aí é justamente tentar encontrar essa contradição. E continuando, a passagem vai dizer assim: e ele lhe disse, Jesus, o que está escrito na lei? Como leis? Isso vai estar em Lucas, no capítulo 10, no versículo 26, logo a seguinte. Nesta pergunta, a sabedoria de Jesus ela vai ficar bem evidente. Ele sabia que o doutor da lei tinha conhecimento do que estava escrito na lei. Porém, não dando muita importância às artimanhas desse doutor, ele inicia um trabalho de esclarecimento espiritual através do diálogo.
e fazendo o doutor recordar e expressar o que possuía, o que ele possuía de bom e verdadeiro, né? Porém, Jesus também queria saber qual era a interpretação que o doutor fazia desta lei, pois poderia haver várias formas de interpretações, sem perder o seu sentido original. Isso é muito importante, né? É como você está interpretando o que você está lendo. Por isso, Jesus perguntou: como leis? Que seria o mesmo que perguntasse: como você o interpreta? Jesus quer, nesse momento, descobrir o quê? O grau de entendimento sobre o assunto, através do quê? Da interpretação pessoal do doutor da lei. Assim, Jesus vai usar toda a sua habilidade através da psicologia do amor, que nós muito ouvimos falar, né? Essa psicologia que jamais vai agredir ou ofender, mas tem sempre o objetivo de quê? Educar. Para conseguir, né, através disso aí, Jesus vai conseguir o quê? Perceber as carências e as necessidades daquele que o está interrogando. E a partir desse momento, auxilia-o, né? Direcionando para que o mesmo possa ter o quê? Algum proveito desse diálogo. Tire as suas conclusões. O diálogo, ele tomou um rumo assim tão edificante e interessante que fez com que o doutor da lei esquecesse o propósito inicial, qual era? Que era testar Jesus, deixando-se envolver pelo mestre e chegando finalmente às suas próprias conclusões. E continuando lá no versículo 27. E respondendo, né, o que o doutor da lei vai dizer para Jesus? Né? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vai responder para ele: muito bem, então faça isso, né? Quando ele diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, até aqui, nenhuma dúvida, né? É importante ressaltarmos que o mandamento maior ensinado por Jesus é constituído de dois preceitos: amar a Deus e amar o próximo. Significa dizer que não se pode amar a Deus verdadeiramente sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que estivéssemos fazendo contra Deus. Para nós espíritas, é importante lembrar que Deus é o quê? Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, né? E Jesus vem nos apresentá-lo como Pai, justo e misericordioso. Nos ensina que nós não devemos temê-lo, tal como acontecia no Velho Testamento, sob as orientações de Moisés. Por esse motivo, que o mandamento, amarás teu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, ele tem caráter direto e incisivo. Ele reflete o sentido verdadeiro da lei de adoração, realizada em espírito e verdade. Lembrando que nós somos espíritos. E não simplesmente por uma simples manifestação de culto externo, né? Ele implica igualmente no profundo entendimento da boa vontade do Pai para com todas as suas criaturas. E essa compreensão abrange o quê? O autoconhecimento. Conhecermos significa desenvolvermos todos os nossos potenciais, compreendendo o uso da razão e a conquista das nossas virtudes nas nossas lutas permanentes, sempre, por esse autoaperfeiçoamento. Então, para exemplificar esse ensinamento e direcionar esse esforço incessante de cada criatura, Deus, nosso Pai Celestial, Ele nos enviou Jesus,
mestre por excelência de cada um de nós, que nos mostra como encontrar o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo disse. Então, amar a Deus revela, pois, o quê? A compreensão de que o amor puro é reflexo do Criador em todas as suas criaturas, né? Então, quem já tem a sensibilidade de perceber Deus através da sua obra, sente dentro de si o quê? Uma força confiante na vida, no futuro, que lhe estimula o quê? A vontade de progredir sempre, mais e mais, de caminhar sempre para frente, porque sabe que terá, né, que nós teremos o quê? Um futuro feliz. O problema vai estar exatamente aonde? Nesse segundo preceito, amar ao próximo como a si mesmo. Resume a lei do amor, essa parte, fundamentado o quê? Na prática da caridade. E ela é conhecida como regra áurea da vida. O amor a Deus, na aceitação de suas leis, leva o homem a desenvolver em si o amor ao próximo. Mas quem é o próximo, né? A grande pergunta, né? O próximo vai ser o quê? Seus familiares, vizinhos, amigos, colegas, pessoas que nós vemos na rua, porque todos nós somos filhos de Deus. Pessoas que sonham, trabalham, amam, tentam resolver seus problemas com suas dificuldades, né? Nessas lutas do dia a dia. E mais do que isso, acertando e errando, mas sempre o quê? Sempre no esforço de viver da melhor maneira possível, como todo filho de Deus. Cada um de nós tem nas suas possibilidades, e todos os momentos, nós vamos caminhar o quê? Para o progresso da evolução permanente. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus, nós fomos criados da mesma maneira, simples e ignorante, e nós tendemos à perfeição, através do quê? Da lei do trabalho e da lei do progresso. Todos nós alcançaremos a vida eterna. Por que não dizer? Todos nós alcançaremos a felicidade. Então, quem ama a Deus, ama também seus irmãos. E quem ama seus irmãos, ama a Deus. Não se pode amar a Deus e desprezar os seus filhos, a sua obra. Não se pode amar o próximo sem amar a Deus, que é o seu Criador. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vida do Cristo, já eram ensinados no mundo a chamada regra áurea. Importa esclarecer, o que é importante para nós, que esse princípio ele era transmitido com maior ou menor exemplificação pelos seus expositores. Então, os gregos, os persas, os chineses, os egípcios, eles já traziam esses ensinamentos. E Mateus vai trazer isso lá no capítulo 7, do versículo 12, quando ele fala assim, fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois essa é a lei e os profetas. E continua. Também vai ter a interpretação de Lucas, no capítulo 6, do versículo 31, que também está lá no item 2 do Evangelho. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratem. E lá no item 3 do Evangelho, Jesus vai nos contar uma historinha, uma parábola. Ele diz assim, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-se um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que vendesse a ele sua mulher, seus filhos, tudo o que lhe pertencesse, para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida.
Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender para ter o preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por que me pedistes? Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que esse o tivesse, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem contido contra cada um de nós. Isso vai estar em Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Então, com o mestre, todavia, essa regra áurea, ela é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e a exemplificou, não com virtudes parciais, não é isso? Mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A caridade nas praças públicas, revelando-se aos seus olhos, revelando-se aos olhos do quê? De toda a humanidade. Mas o que significa realmente amar ao próximo como a si mesmo? Amar ao próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que queremos que os outros fizessem por nós. É só olharmos essa passagem que acabamos de ler. Ela é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende o quê? A destruição do orgulho e do egoísmo. Não podemos encontrar guia mais seguro do que esse. A tal respeito, de tomar como um padrão de que devemos fazer ao outro aquilo que para nós desejamos, o que queremos que ele faça conosco, ou que eles façam conosco. Então, o que direito exigiríamos do nosso semelhante um melhor proceder para conosco do que podemos ter com eles? É isso? Fica a pergunta aí. Então, quando nós adotarmos esse mandamento como regra de conduta, tomarmos ele como base das nossas instituições, nós poderemos compreender o quê? A verdadeira fraternidade, que ela vai reinar entre nós. Isso, através da paz e da justiça, mais do que tudo. Não vai mais haver ódios, não vai mais haver dissensões, mas tão somente o quê? União, concórdia, benevolência múltipla. E continuando a passagem, e disse-lhe, Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Isso vai estar também lá no capítulo 10, em Lucas, no versículo 28. Jesus, nesse momento, ele elogia o doutor da lei pelo conhecimento que ele tinha, mas ao mesmo tempo ele vai estimulá-lo a praticá-la quando afirma: faze isto e viverás. Jesus demonstra de maneira fraterna que ter o conhecimento dos preceitos divinos não é o suficiente para quê? Para ganhar a vida eterna. É preciso nós vivenciá-lo. É preciso que nós possamos dar exemplo. Este deve ser também o nosso esforço no dia a dia, a fim de quê? De aprendermos a semear o amor juntamente com o nosso Mestre Jesus. E continuando lá no versículo 29, ele fala:
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, doutor da lei, disse a Jesus, a grande pergunta, né? E quem é o meu próximo? Esta é a posição mental do doutor da lei, que vai se despertar, né, daquele sono, daquelas práticas ritualistas que eles estavam acostumados, e que se abre para o quê? Para as verdades espirituais apresentadas pelo nosso Mestre Jesus. Assim, se nós nos depararmos, né, com companheiros desse jeito, devemos o quê? Exercitar a tolerância, uma vez que o despertamento espiritual nem sempre se realiza de um momento para o outro, mas sim o que? Aos poucos. Nós lembramos que na natureza nada dá salto, tudo é consequência de nossas ações. Então a tolerância, ela é a base de todo progresso efetivo. Só que tolerância, porém, não é um conceito de superfície, é reflexo da vida da compreensão, né? Que ela vai nascer forte dentro da alma. E nós vamos plasmar o quê? Esperança, paciência e o perdão, com o esquecimento de todo o mal que nós praticamos. Querer que os outros passem, ou melhor, pensem com a nossa cabeça, pense igual a nós, seria exigir, né, que todo mundo se adaptasse o quê? Aos nossos caprichos. Então, nós somos seres únicos. Nós temos as nossas individualidades. Cada um de nós, apesar de termos sido criados iguais e termos o mesmo fim, que é a felicidade, cada um de nós nos encontramos numa fase de desenvolvimento diferente. Então, é nossa obrigação nós nos adaptarmos com dignidade ao mundo, dentro que nos adaptarmos a esse mundo dentro das nossas condições de desenvolvimento espiritual. Então, a providência divina, ela reflete em toda parte essa tolerância sábia e ativa. Deus, ele não vai reclamar da semente uma produção imediata a que corresponde. Deus dá-lhe tempo para ela germinar, crescer, florir e frutificar. Dá-lhe os caminhos, né? O solo, ofertando o tempo necessário e a situação. Assim também, de alma para alma, é imperioso que não tenhamos, né, essa atitude imediatista, essa atitude de julgarmos o nosso semelhante e querermos que ele haja da mesma maneira do que nós. Então nós já estamos assim concluindo nosso estudo. Então, para nós fazermos um fechamento, nós podemos pensar assim: amar o próximo como a si mesmo é o preceito que ele está contido o quê? No mandamento maior da lei de Deus. Ele vai constituir a expressão mais completa da caridade, porque ele resume todos os deveres do homem para com o próximo. E o meio mais eficaz e eficiente para eliminar o quê? O orgulho e o egoísmo. Nós também podemos dizer que esse mandamento maior da lei de Deus está expresso no dever de cada um de nós, como filhos de Deus, de amá-lo de todo o nosso coração. Contudo, esse amor ele só será completo e a lei divina integralmente cumprida se também igualmente amarmos quem? O nosso próximo como a si mesmo. Né? Isso é muito importante. Então Jesus disse que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo consiste em examinar a nossa própria consciência para saber como gostaríamos que procedessem conosco em cada uma circunstância diferente. E aí adotarmos esse procedimento para os nossos irmãos. Então, meus irmãos, vamos agora então, né, para o nosso encerramento. Vamos fazer a nossa prece final, agradecer ao Mestre Jesus,
a Deus, a espiritualidade, por esse momento de estudo, de aprendizagem, que esses momentos possam se reproduzir várias vezes em nossa vida e, acima de tudo, que nós possamos aproveitá-los da melhor maneira possível. Então, quem desejar pode fechar os olhos, pensar agora no nosso Mestre Jesus, né? Meditar e dizer assim: Pai amado, de eterna justiça e bondade, agradecemos nesse momento o seu amparo em toda a nossa vida. E obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo a senha do bem viver na terra, que é o mandamento maior, que nos ensina, acima de tudo, a importância de colocarmos o amor em movimento em nossas vidas. Auxilie-me sempre à procura dos ensinamentos de Jesus, para que possamos encontrar com Ele a vida eterna, que possamos colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos para melhorar os nossos sentimentos, transformando, acima de tudo, os vícios em virtude e assim nos elevarmos moralmente. Nos dê força para superar as nossas fraquezas, luz para iluminar as nossas sombras e apoio nas horas de incerteza. E que possamos transformar a sua vontade em nossa vontade. Fiquemos sempre com o nosso divino irmão e amigo Jesus, hoje, agora e sempre. Então, meus irmãos, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, e que possamos estar reunidos novamente em outras oportunidades. Que tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.